Ouçam, eu vos dei a autoridade que agora você possui. Você possui esta autoridade agora, não depois de se comportar melhor, você a possui agora. Bem-vindo ao nosso programa Desfrutando a Vida Diária. E é exatamente isso que nós queremos que você faça. Queremos desfrutar as nossas vidas cada vez mais. Nós somos filhos de Deus, nascidos de novo e recebemos a Cristo como Salvador. Somos chamados de filhos de Deus e Deus está do nosso lado. Ele nos ajuda, nos ama, nos protege e se importa conosco. Mas também temos um inimigo. E, mesmo sabendo disso, eu acho que constantemente precisamos ser lembrados de que muitas das coisas que achamos que são pessoas ou circunstâncias ou até mesmo nós, na verdade é o inimigo nos atacando. Então, nós somos constantemente atacados pelo inimigo. E precisamos perceber isso e aprender a resistir a ele, assumindo autoridade sobre ele. E como crente em Jesus Cristo, você tem autoridade. Então vamos falar sobre algumas das coisas que tendemos a esquecer. É interessante as coisas que aprendemos como sendo fundamentais quando nós conhecemos a Jesus Cristo, que nós precisamos, mas continuamos aprendendo outras coisas e se esquecermos dessas coisas fundamentais, então isto pode fazer com que até as coisas novas que aprendemos não sejam tão eficazes. Então, em primeiro lugar, eu quero começar dizendo que estamos numa guerra. Não é uma guerra natural com armas e bombas, mas é uma guerra espiritual. E realmente existe uma guerra entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás e seus pequenos ajudantes, que a Bíblia chama de demônios, e nós estamos no meio disso. Nós somos soldados do exército de Deus. Soldados do exército de Deus. Então, começaremos em 2 Coríntios 10, 4, 5, com algumas escrituras bem familiares. Diz as armas, todos digam armas. As armas da nossa guerra não são físicas, de carne ou sangue, mas nossas armas são divinamente poderosas para a destruição de fortalezas. Então, se estamos numa guerra e temos armas e não são armas físicas, então só podem ser armas espirituais. E as armas espirituais são coisas que você realmente não vê. Você não pode pegá-las e lidar com elas, mas, no entanto, elas têm um grande poder, sabe? Estamos destruindo argumentos sofisticados e todas as coisas exaltadas e orgulhosas que se colocam contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Estamos levando todos os nossos pensamentos e propósitos cativos à obediência de Jesus Cristo. Agora, se você está aqui há muito tempo, especialmente se já ouviu muito das minhas pregações, não é novidade para você que a mente é o campo de batalha. A Bíblia está cheia da verdade. Aliás, ela é a única verdade real que existe. E Satanás quer que não acreditemos nisso, ele quer que atiremos do contexto. Sabe, o inimigo vai até citar uma escritura para você, mas se ele citá-la na hora errada e fora do contexto, isto pode ser muito, muito perigoso. Então, a primeira coisa que queremos guardar, vamos usar esta palavra várias vezes hoje, porque os soldados devem estar de guarda, certo? Eles não se envolvem nos assuntos da vida cotidiana. Na verdade, estamos no mundo, mas diariamente nós temos que ter muito cuidado para não nos envolvermos demais com o mundo. Temos que lembrar que esta não é a nossa casa, estamos de passagem, e as coisas que nós fazemos aqui, o tempo que dedicamos nas coisas aqui, não é nada comparado com a eternidade. Eu sempre digo que acho que precisamos usar mais o nosso tempo aqui nos preparando para lá. Em vez de usar o nosso tempo aqui tentando melhorar aqui o tempo todo, precisamos nos lembrar que nós vamos viver para sempre, queremos estar no lugar certo quando partirmos. Então, somos soldados do exército de Deus e soldados precisam ficar de guarda. Agora, isso não significa ser duro e rígido e nunca desfrutar de nada ou ficar constantemente sob estresse, mas precisamos estar atentos, precisamos vigiar a nós mesmos
e cuidar dos nossos pensamentos. Precisamos prestar mais atenção em não apenas como estamos nos sentindo, mas no porquê estamos nos sentindo assim. Eu fiz uma conferência na semana passada e eu fiquei muito cansada. Às vezes eu me canso mais em algumas do que em outras, mas eu aprendi que preciso descansar e também aprendi que no dia seguinte eu não posso prestar muita atenção às minhas emoções, porque geralmente estão um pouco fora do normal. Então, foi como um cansaço de 2 dias. E não é sempre assim, mas eu reparei ontem que minhas emoções estavam fora do normal. E eu só tinha... Eu não sei, eu me senti insegura, senti coisas tolas, estranhas, sabe? Simplesmente não havia nenhuma razão para aquilo, além de eu estar cansada. Então, se você se observa e você reconhece isso, e você não sai pela tangente procurando algo que você não precisa estar procurando, vamos dizer que, sabe, em circunstâncias normais, se eu tivesse me sentindo talvez insegura por qualquer razão, eu poderia ter procurado por alguém para me fazer sentir melhor sobre mim mesma, sabe? Então, se não me fizessem sentir melhor sobre mim, eu ficaria brava porque não estavam consertando. Você entende o que eu digo? Porque eles não estavam resolvendo o meu problema. Mas a questão toda é que eu simplesmente estava cansada. E hoje já não me senti assim. Eu me senti poderosa, bem ajustada, pronta para vir e fazer o que estou fazendo aqui. Então só acho que não devemos prestar muita atenção a como nos sentimos. Eu quero que se lembre disso, sabe? Não preste atenção só em como se sente, mas talvez pergunte a si mesmo, em modo de oração, se comunicando com Deus, por que eu me sinto assim? Por que eu me sinto desse jeito? Eu descobri na minha vida que a forma como nos sentimos fisicamente nos afeta muito mais do que pensamos. Nós não nos sentimos poderosos na oração quando não nos sentimos bem. Quem vai querer ir e manter o compromisso de servir a igreja quando não se sente bem? Não tem como, mas é quando pressionamos e fazemos o que devemos fazer, mesmo que não tenhamos vontade. Mas saber por que você se sente do jeito que se sente é muito útil. Nós temos que parar de olhar para a superfície e irmos mais fundo. Os seus pensamentos afetam as suas emoções. Se você pensar por um tempo em algo que alguém fez com você, que te feriu, se você pensar nisso, talvez por alguns dias, o tempo todo, em seguida, por alguma razão, você vê esta pessoa, você não será capaz de tratá-la do jeito que a trataria se não estivesse tendo esses pensamentos ruins sobre ela. Os nossos pensamentos nos preparam para a ação. Então, parte desta proteção da sua mente, ou como Pedro diz, cinja as olas da sua mente. Esta não é uma frase com a qual somos muito familiares, mas eles usavam saias ou túnicas longas naquela época, e quando eles cingiam suas olas, faziam isso se estivessem se preparando para correr. Eles juntavam todos os seus objetos e subiam e os amarravam aqui no alto, o que os libertava para fugir. Então ele está dizendo, cinja as olas da sua mente, noutras palavras, segure seus pensamentos, sabe? Tenha cuidado com as coisas que está pensando, porque estamos numa guerra, numa corrida, queremos vencer e não podemos deixar o inimigo ficar nos impedindo o tempo todo. Aprenda a pensar sozinho. Uma fortaleza é uma área onde Satanás domina e, se acreditarmos em suas mentiras, ele construirá uma em nossa vida. Eu me pergunto, em quantas mentiras você está acreditando agora? E sabe que são mentiras. Ou em quantas eu posso estar acreditando? Ou você aí está acreditando, sem saber que são mentiras. Durante anos, porque eu fui abusada pelo meu pai, eu acreditei que eu sempre teria uma vida inferior de 2ª categoria. E o inimigo me disse isso quando eu ainda era pequena. Sim, farei o melhor que puder, mas nunca serei o que eu poderia ter sido. Eu nunca, serei isso, eu nunca serei aquilo. E isso era uma mentira, e se você acredita numa mentira, ela se torna verdade para você. Então temos que aprender a comparar o que pensamos com o que a palavra diz. Esta é a única maneira de pegarmos o diabo em seus ataques. Satanás está dominando seus pensamentos. Se as nossas armas não são de carne e sangue, então devem ser armas espirituais. E aqui estão mais coisas que um soldado cristão deve guardar. Na verdade, é um estudo bíblico muito interessante buscar a palavra guardar. Quero dizer, sabe,
Uma coisa é certa, ser um cristão vitorioso não é para pessoas preguiçosas. É preciso investir tempo. Amém? Mas os benefícios compensam. Então, em Lucas 12:15 diz que devemos nos proteger contra a ganância e a cobiça. Diz, vigiem e se guardem contra todas as formas de ganância. Pois nem mesmo quando se tem uma abundância transbordante, a sua vida consiste, nem é derivada de suas posses. Ok, bem, eu vou encurtar isso. Eu descobri que a melhor maneira do mundo de combater a ganância é sendo agressivamente generoso. Todo mundo tem aquela sementinha ou aquele pequeno princípio de ganância escondido em sua carne. E a ganância faz simplesmente uma coisa. Ela grita por mais, 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 mais. Não importa o que você tenha, mais. Em Mateus, a Bíblia diz, Jesus disse, vigiem e fiquem de guarda contra o fermento dos fariseus e dos saduceus. E muito do fermento que ele estava falando era o legalismo religioso que os fariseus traziam. Mas eu gostaria de acrescentar que acho que fermento também pode ser pequenos compromissos que nós fazemos na vida. E você sabe como é fácil se comprometer e pensar, o inimigo vai sussurrar. Todo mundo faz isso? Todos estão fazendo isso? E olha, às vezes ele até me mostrava alguém que eu achava ser uma pessoa cheia de Deus e ela está fazendo isso. Pode ser ver um tipo de filme ou qualquer outra diversão, sei lá o quê. Bem, eles fazem isso e são muito cheios de Deus. Mas veja, cada um de nós é responsável por si mesmo. Deus não vai me cobrar por mais ninguém. É por isso que é importante que não comecemos a comprometer o nosso padrão moral, baseado em qualquer tipo de desculpa que o inimigo nos dá. Eu gosto de Mateus 10:17, cuidado com os homens cuja natureza é agir em oposição a Deus. Precisamos ter cuidado com as pessoas com as quais passamos tempo. Prestem atenção e fiquem de guarda para cuidar uns dos outros. Se seu irmão pecou e desconsidera os preceitos de Deus, alerte-o e, se ele se arrepender, perdoe-o. Ajude-o a mudar de mente. A Bíblia diz que devemos olhar, temos que guardar e proteger a nós mesmos. Uma das coisas mais importantes que qualquer crente pode fazer é conhecer a si mesmo. Você sabe qual é a sua maior fraqueza? E qual é a sua maior tentação? Saiba que o inimigo vai te atacar no ponto mais fraco. E podemos olhar para grandes homens e mulheres na Bíblia e você pode ver claramente que com Moisés a sua tentação ou fraqueza foi a ira. Com Pedro foi o medo. Com Davi, por causa de seu pecado com Betseba, obviamente foi a luxúria. Então todo mundo tem um ponto fraco em que pode ser tentado nesta área, mais do que talvez em outras. Então, eu sempre gosto de dizer, vamos usar um exemplo prático. Digamos que você ama sobremesa. Ninguém aqui ama, mas digamos que vocês amam açúcar. Bem, sabe, se você levar misturas de bolo para casa e colocá-las lá no armário, e você tiver todos os ingredientes para fazer tortas e doces, e, sabe, as chances são de que você vai fazer, mesmo sob a pretensão de, bem, eu vou fazer apenas para minha família, eu não vou comer nenhum. E então vamos dizer que talvez alguém lhe dê sobremesa ou você vai a uma festa de aniversário e você não quer comer nada disso. Você decidiu que não quer comer nada disso. Bem, a coisa a se fazer não é esperar até que você tenha comido 3 pedaços e em seguida pedir a Deus para te perdoar e te ajudar a não ganhar peso. Eu repreendo essas calorias. A coisa a se fazer honestamente é, quando você se sentar para comer, você ora para que Deus te ajude a não comer demais, a ser disciplinada. Temos que ser agressivos. Precisamos orar adiantado, precisamos estar de guarda, precisamos nos conhecer. E ele diz, cuidem uns dos outros. Lucas 28 diz, tenha cuidado para que você não seja enganado. E ele repete isso várias vezes. Guarde sua paz, diz a Bíblia, faça todos os esforços para manter a unidade do Espírito. A palavra guarda significa um vigia, um batedor, um guarda-costas, um guardião ou manter. Quantos de vocês acham que o guarda-costas do presidente
o serviço secreto estaria olhando para os lados e não prestando atenção e rindo e se divertindo. Não, eles estão de guarda, estão em atenção, estão observando, estão olhando o tempo todo. Eu não quero dizer que não podemos relaxar e temos que ficar procurando pelo que o inimigo vai fazer, sabe? Mas nós precisamos de acordar um pouco. Sabe, eu tenho andado com Deus, o que agora eu chamo de uma forte caminhada com Deus, por mais de 40 anos, e eu já era cristã há muito tempo, antes de me tornar uma cristã muito séria. E ainda assim, eu às vezes me pego pensando, como eu não reconheci isso por 3 dias? Temos que lembrar que não podemos, que temos que estar de guarda, que não podemos ser preguiçosos. Somos soldados de Deus, estamos armados e nós somos perigosos. Eu quero passar o restante do tempo falando sobre 3 armas espirituais que nós temos e que podemos usar contra o inimigo, e isso nos leva de volta a algumas das coisas fundamentais que esperamos ter aprendido. Nossas 3 armas são a palavra de Deus, o nome de Jesus e o sangue de Jesus Cristo. A palavra de Deus é uma arma, e embora você não possa ver as palavras quando elas são ditas na atmosfera, elas são uma espada de 2 gumes que rasga o diabo. Quando ele mentiu para Jesus, no capítulo 4 de Lucas, o diabo disse a Jesus, o diabo disse a Jesus, o diabo disse a Jesus. E em todas as 3 instâncias, a Bíblia diz que Jesus disse ao diabo. Está escrito, e citou uma escritura. Conheça as escrituras. Abra a boca e cite a escritura quando o inimigo te atacar. Quando ele estiver atacando sua mente, se você estiver em um lugar onde você não pode, como por exemplo, vamos apenas dizer que você esteja numa festa e o inimigo diz, ninguém aqui gosta de você, ninguém vai falar com você, todos estão ignorando você, ninguém gosta de você. Então, você pode em seus próprios pensamentos pensar, bem, Deus me ama. Ele me acha especial. Nada pode me separar do amor de Deus. E se Deus está do meu lado, quem pode estar contra mim? Então você se protege de descer para aquele poço para o qual Satanás está tentando te arrastar. A palavra de Deus é uma arma, é uma espada de 2 gumes. Ela derrota o inimigo e, ao mesmo tempo, ela abre as bênçãos do céu. Eu a vejo como uma espada com uma ponta afiada de ambos os lados, e quando declara essa palavra, ela abre os céus e derrota o inimigo. A palavra de Deus é poderosa. Use a palavra na oração. Não há nada melhor quando você está orando do que citar uma escritura. Nesta manhã tenho a minha rotina como todo mundo, e muitas vezes quando estou caminhando eu vou confessando a palavra de Deus. São várias escrituras, onde quer que eu vá, Deus me dá favores, eu tenho favores com Deus, e Ele me dá favores com os homens. E eu citei as escrituras sobre Deus me amar, então eu pensei em algumas escrituras sobre Deus nos provendo e cuidando. Todos queremos ser cuidados por Deus, e então eu disse, meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Senhor, você diz que assim como damos, será dado a nós, e nós somos ofertantes, nós semeamos generosamente, eu espero colher generosamente. Eu não estou apenas jogando palavras no ar, que são minhas palavras, estou citando a palavra de Deus de volta para Ele. Ele não é homem para mentir, e Ele honrará a sua palavra. Devemos declarar a palavra. A próxima coisa que devemos fazer é nos lembrar do poder que está no nome de Jesus. Uau! Veja, eu acho que se o inimigo está atacando você, você o reconhece. É suficiente dizer, Jesus. Jesus. Uau! Não vamos esquecer do poder que está neste nome. A ele foi dado um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. Coisas fundamentais e básicas da fé. Em João 14, Jesus diz, farei tudo o que pedires em meu nome. Que tipo de promessa é essa? Eu vou fazer tudo o que você pedir em meu nome. Mas eu amo que a Bíblia Amplificada diz que quando falamos o nome de Jesus, estamos apresentando ao Pai tudo o que Jesus é. Eu não estou orando
e pedindo a Deus que me atenda com base no meu mérito? Não estou pedindo que me atenda porque eu sou boa, porque eu não falho ou porque ele me deve alguma coisa. Eu vou através de Jesus e nesse nome. E, portanto, não importa como o meu passado tenha sido, se eu sou uma nova criatura em Cristo, eu posso chegar ao Pai e, em nome de Jesus, eu posso apresentar o meu pedido e a Bíblia diz que ele me ouve e ele me responde. Agora, obviamente, se estamos pedindo algo que está fora da vontade dele ou pelo motivo errado, então, felizmente, ele não vai nos dar isso. É por isso que é importante conhecer a palavra de Deus. Se você a conhece, saberá o que você pode pedir e as coisas que você não deve pedir. Você tem autoridade? Eu vou ler algumas escrituras. Seja sóbrio, bem equilibrado, autodisciplinado, esteja de guarda e seja cauteloso o tempo todo. Todos digam de guarda. Porque esse seu inimigo, o diabo, ele ronda como um leão rugindo, procurando alguém para devorar. E não precisa ser você, não precisa ser eu. Temos que nos posicionar contra ele. Isso não é algo que outra pessoa fará por nós. É algo que cada um de nós deve aprender a fazer e devemos fazer isso por nós mesmos. Resista a ele. Como se lida com o diabo? Resista-o. Resista-o firmes na fé, estando enraizados, estabelecidos, sabendo que todos estão passando por dificuldades. Cuidado para não entrar numa festa de autopiedade. Todo mundo tem problemas. Satanás adora quando ficamos sentados sentindo pena de nós mesmos. Lucas 10, 19. Ouça com atenção, eu vos dei a autoridade que você agora possui. Você agora possui essa autoridade. Não quando se comportar melhor, você possui esta autoridade agora. Para pisar em serpentes e escorpiões e a capacidade de exercer autoridade sobre todos os poderes do inimigo, Satanás, e nada poderá te causar dano algum. Ele vem contra você por um caminho, mas terá que fugir por 7 caminhos. Tiago 4:7. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir. Estamos em uma guerra. As armas da nossa guerra não são armas naturais de carne e sangue. São armas espirituais. Não são armas que você pode ver. São percebidas no reino espiritual. Essas armas são a palavra de Deus, o nome de Jesus. E então, por último, quero falar com você por um minuto sobre o sangue de Jesus Cristo. Provavelmente a coisa mais poderosa que está disponível para nós. Por alguma razão, as pessoas não gostam de falar de sangue. Algumas delas até já disseram, nunca poderia ser cristã, é uma religião muito sangrenta. Eles não entendem que a vida está no sangue. Quando Deus criou o homem, ele era apenas uma pilha de argila e de pó, até que ele soprou seu próprio fôlego no homem. E o homem se tornou alma vivente. No minuto em que seu sangue se vai, sua vida se vai. A vida está no sangue. Então, tudo o que o inimigo faz é proveniente da morte. E a única coisa que vai vencer isto é o sangue. Em Êxodo 12, haveria um ataque a todos os primogênitos do Egito. Deus mandou o povo matar um cordeiro, pegar o sangue daquele cordeiro e colocá-lo no topo e nos umbrais de suas portas, para que o inimigo não pudesse entrar. Ele teria que passar direto por eles quando ele visse o sangue. A boa notícia é que não temos que matar um animal hoje, porque nós tivemos o Cordeiro perfeito de Deus, um sacrifício perfeito para todos os tempos, que derramou seu sangue e o levou para o Santo dos Santos, onde ele está hoje, ainda clamando por nós. Então não temos que matar um animal. Jesus morreu por nós, não precisamos colocar sangue fisicamente nas nossas vidas. Mas o que eu fiz nesta manhã, eu disse pela fé, eu coloco o sangue na minha casa, na minha mente, nas minhas emoções, nos meus filhos, neste ministério que o Senhor me deu para ser mordomo, sobre todas as pessoas que trabalham para nós. Eu coloco o sangue na minha vida pela fé e eu confio que quando o inimigo tentar vir contra mim, ele terá que passar direto por causa do sangue. As coisas que estou falando com você hoje, qualquer um que seja apenas
Um incrédulo que tentasse ouvir isso soaria como se eu estivesse completamente louca. Mas você entende coisas que eles não entendem. E você está em um tipo diferente de guerra. O inimigo não se preocupa em incomodar os ímpios, ele já os tem. Mas ele vai tentar nos incomodar e tentar fazer tudo o que puder para roubar a nossa fé e nos impedir de sermos vitoriosos. Então este é apenas um pequeno lembrete hoje, que você tem o que é preciso para ser um vitorioso. Mas você tem que estar de guarda, tem que ser agressivo. Você não pode ser um cristão sonolento e pensar que tudo vai dar certo só porque você vai à igreja todo domingo de manhã. É uma batalha. Nós não precisamos explodir, não temos que implodir. Podemos lidar corretamente com as coisas e não permitir que suguem nossas vidas. Quando entramos num relacionamento com Cristo, nós entramos numa troca divina. Ele pega todo o lixo, as coisas ruins que temos e nos dá as coisas boas dele. Eu compartilhei um ótimo exemplo ontem. Quando eu me casei com Dave, eu não tinha um carro, ele tinha um carro. Mas quando eu disse eu aceito, de repente eu tinha um carro. E é assim que funciona, da mesma forma com Deus. Ele é justo. Nós somos injustos, mas assim que recebemos a Cristo, nós temos a justiça de Deus como um presente que nos é dado. Amém? Deus nos dá a fé, nos dá a esperança, nos dá a alegria, nos dá a paz. Coloca uma semente do fruto do Espírito em nós. Quando você recebe Cristo como Salvador, não é pouca coisa. Há uma maravilhosa riqueza de grandes coisas colocadas no seu espírito. Mas as coisas do Espírito têm que crescer, desenvolver, à medida que gastamos tempo com Deus e estudamos a palavra. E uma obra precisa ser feita em nossa alma. Se você nasceu de novo hoje, você tem zero de problemas no espírito. Mas você ainda pode ter muitos problemas na sua alma. Nossa alma é a nossa mente, vontade, emoções, nos diz o que queremos, o que pensamos, o que sentimos. Então, gradativamente ao longo do tempo, o Espírito Santo trabalha conosco, fazendo uma obra na nossa alma para renovar nossa mente, nos ajudando a chegar onde vamos conseguir controlar essas emoções. Não vivendo pelas emoções, mas aprendendo a sermos estáveis. Ele nos ajuda a entregar-lhe nossa vontade. Ele nos ajuda a aprender a controlar nossa boca. Quantos estão nesse processo agora? Você está trabalhando com Deus nessas questões. Porque veja o que isso significa, não importa o que nós temos em nosso espírito, se isso não passar pela nossa alma, ninguém lá fora vai enxergar isto. Amém? Quantos descobriram que às vezes você entrega a sua vida a Cristo, mas ninguém vê mudanças? Por quê? Não há nada que tenha mudado. Não permitimos que o que Deus fez em nosso espírito passe pela nossa alma. A primeira coisa a fazer é renovar nossa mente. É o que você está fazendo aqui. Tudo que estou falando é para te ajudar a pensar diferente do que estava pensando quando chegou aqui. Amém? Quantos já estão pensando um pouco diferente do que pensavam antes de ontem à noite? Você entende que, eu não tenho que viver assim. Só porque me machuquei um dia não significa que tenho que permanecer ferido a vida toda. Deus tem uma cura para mim. E eu vou trabalhar com Ele e receber essa cura na minha vida. Hoje nós queremos falar sobre os perigos do comportamento impulsivo, porque as pessoas que tiveram sentimentos feridos, no processo de serem curadas, antes de serem curadas, e às vezes até mesmo depois de curadas, não tão frequentemente, podem ser muito impulsivas, fazendo coisas emocionalmente, fazendo coisas sem pensar, fazendo coisas sem usar a sabedoria. Sempre teremos emoções, mas não podemos permitir que elas nos controlem. Precisamos aprender a gerenciar nossas emoções e não permitir que elas nos governem. Quando uma pessoa é ferida, quando elas são feridas, então as emoções delas ficam realmente descontroladas. Dependendo de quanto foram feridas, isto pode meio que ditar o quão fora de controle você está emocionalmente. A raiva é uma das emoções que muitas pessoas têm quando são feridas. Eu era uma pessoa zangada. Eu ficava com raiva muito rápido quando não conseguia o que eu queria. Ficava com raiva. Quando eu
Passava por provas e tribulações, eu ficava com raiva. Quando eu via outras pessoas sendo abençoadas, muitas vezes eu ficava com raiva, porque eu não entendia por que minha vida tinha que ser tão difícil e a deles tão fácil. A raiva é um grande problema. Tiago 1:20 diz que a ira não promove a justiça, que Deus deseja, que um homem deve ser lento para falar e rápido para ouvir e retardar a raiva. A raiva é uma emoção muito perigosa, ela está bem próxima do perigo. Temos que ter cuidado e deixar Deus trabalhar conosco sobre a raiva. Muitos estão com raiva de Deus e estão tentando trabalhar para um Deus de quem tem raiva. Algumas pessoas estão bravas porque não entendem coisas que aconteceram na vida delas que as levaram a se afastar de Deus, e isso não tem a ver com você aqui, mas pode ser que muitas pessoas que estavam passando por este canal e acharam que iam me ouvir só por 1 minuto para ver o que eu ia dizer. Ainda há uma faísca dentro de você que quer que o relacionamento com Deus seja restaurado. Eu estou dizendo que Deus não é o autor dos nossos problemas. Você pode pensar que é. E eu ainda estou aqui, e eu estou saudável, viva e bem, e eu tenho algo muito alto e claro a dizer sobre a bondade de Deus, do seu poder restaurador em nossas vidas, porque eu experimentei isso na minha própria vida. Então, mesmo que não entendamos, às vezes Deus vai permitir que passemos por algo em vez de nos livrar daquilo, porque Ele está nos equipando para ministrar para milhões de outras pessoas que nunca encontrarão Cristo se não ouvir o seu testemunho e sua história. Eis o que eu posso dizer. Você pode enlouquecer com perguntas para as quais nunca terá respostas, ou escolher confiar em Deus. E confiar em Deus é uma escolha. Você pode escolher aqui hoje, apenas dizer: eu vou crer em Deus, eu vou confiar nele, eu vou parar com essa coisa de tentar entender o porquê de tudo. Alguns de nós, se recebêssemos todas as respostas, ficaríamos ainda mais infelizes. Amém? Não fique bravo com Deus. Alguns de vocês podem estar zangados consigo. Isto é uma forma de raiva. Eu tinha muita raiva de mim. Conheço uma garota que estava muito brava consigo porque não conseguia ser perfeita. Muitos perfeccionistas passam tempo com raiva de si mesmos porque não conseguem fazer tudo certo, o tempo todo. Eu ficava com raiva de mim pensando que algo estava errado comigo porque meu pai fazia aquilo, então o que havia de errado comigo? Você tem que se perdoar. Você tem que ser seu melhor amigo. Deus quer que você tenha um bom relacionamento consigo. O seu relacionamento com Deus e consigo mesmo é a base dos seus relacionamentos com outras pessoas. Se você não se dá bem consigo, não vai se dar bem com ninguém. Nós ficamos com raiva das pessoas que nos feriram. Há muita raiva no mundo. Algumas pessoas explodem e outras implodem. Algumas pessoas são agressivas, ousadas, são impulsivas em sua raiva. Eu era assim. Eu ficava barulhenta, todos sabiam que eu estava com raiva. Tem pessoas que mantêm aquilo dentro delas e estão com raiva, mas ainda mantêm um sorriso congelado no rosto, agindo como se tudo estivesse bem. Elas podem ter de tudo, desde um colapso nervoso completo, até ataques de pânico e todo tipo de estresse, ansiedade, depressão e muitas outras coisas. Temos que ser honestos onde estamos, falar com Deus abertamente e receber a ajuda que precisamos. Superando estas coisas, eu disse ontem que não há como você conseguir chegar onde precisa se não encarar onde está. No capítulo 4 de Efésios, verso 26, somos instruídos a não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira.
Não durma com raiva. Se estiver com raiva, não peque. Nunca deixe a sua ira, sua exasperação, sua fúria e sua indignação durarem até que o sol se ponha. No próximo verso, não dê ao diabo nenhum espaço na sua vida. Se hoje você está com raiva de alguém que te feriu, que te maltratou, a melhor coisa que você pode fazer é perdoar. Você diz eles não merecem. Não estamos falando de merecer. Não merecemos a salvação. Não merecemos o perdão de Deus, mas Ele nos deu. Ele quer que nós demos a Ele o que Ele nos deu. Que perdoemos as pessoas que nos feriram. Não se trata de fazer um favor a elas. Quando você perdoa, você está fazendo favor a si mesmo, mais do que a outra pessoa, porque você está se libertando. Você está sendo livre. Eu já fiz várias pregações sobre perdão. Eu tenho um livro chamado Faça um Favor a Si Mesmo, Perdoe. Tenho pregações em CD sobre o perdão. Se você guarda rancor e ainda está com raiva de pessoas que te feriram, eu te imploro, busque a ajuda de Deus na palavra para que você chegue ao ponto onde conseguirá perdoar mesmo antes que pare de te ferir. Porque você entende que isto é uma armadilha que Satanás armou para te atrair. E você não vai viver com raiva. Às vezes não queremos lidar com as coisas, nos escondemos, fugimos, fingimos que não estão lá. Nós as encobrimos com várias coisas, afogamos a nossa dor com todos os tipos de vícios e esperamos que de alguma forma elas desapareçam. E então dizemos amanhã eu vou lidar com isso. É hora de tomar uma posição em sua vida e dizer não mais, não mais. Jesus morreu para me libertar e eu vou cooperar com Ele. Eu vou permitir que o Espírito Santo faça uma obra na minha vida. Eu vou aprender a andar no fruto do Espírito, ser feliz, ter paz, desfrutar a minha vida e ser a pessoa que Deus quer que eu seja. Não fique com raiva. Eclesiastes 7, 9 fala sobre a raiva. E lá diz que a raiva se aloja no peito de um tolo. Não seja rápido para ficar com raiva ou irritado, pois a raiva e o vexame se encontram no peito de um tolo. E um último, Provérbios 22, 24. Também fala sobre o perigo da raiva. Não faça amizade com um homem dado à raiva, e com um homem iracundo não se associe. A raiva é tão ruim, é um problema tão grande, que Deus fala que se você conhecer uma pessoa iracunda, nem sequer entre em um relacionamento com ela, porque isso é algo perigoso. Pai, pedimos em nome de Jesus que você nos ajude com sua graça e misericórdia a deixarmos a raiva. Alguém já notou que o mundo anda muito zangado hoje em dia? É incrível tanta raiva. É raiva no trânsito, raiva nas lojas. Todos com raiva? Eu me recuso a ficar com raiva, porque você não pode ter raiva e ser feliz. Eu quero ser feliz. Não vamos deixar que a emoção da raiva nos controle. Já reparou que em Efésios 4 diz, quando você estiver com raiva, não peque. Ali não diz que o sentimento da raiva é pecado, mas se não o controlarmos, torna-se pecado. Quando alguém te machuca, a primeira coisa que acontece é... Mas porque nós temos o quê? Falamos nesta manhã, o fruto do quê? Domínio próprio. Nós não precisamos explodir e não temos que implodir. Temos que lidar apropriadamente com as coisas e não permitir que suguem nossas vidas. Os perigos do comportamento impulsivo. A palavra emoções, definida no dicionário Webster, significa sentimentos, se emocionar, colocar para fora. Emoções significa se mover, uma resposta complexa, geralmente forte, que traz mudanças fisiológicas e te prepara para a ação. Vou dizer isso de uma forma que você entenda. Os sentimentos, eu não sei onde eles começam, mas eles aparecem em algum lugar aqui. E eles vão crescendo. Então começam a se mover. E eles querem que você siga junto, bem atrás deles. E faça o que eles te disserem para fazer. É exatamente o que acontece.
Uma pessoa emocional é alguém que confia demais em suas emoções, mais do que qualquer coisa. E se você ouvir, elas só falam do que sentem. Os sentimentos não são confiáveis. Não são confiáveis. Podem ser bons, podem ser ruins. Podem estar ali quando você não quer e não estar quando você quer. Você já quis se sentir muito bem com algo e não conseguiu? Ou já se sentiu muito mal com algo e não queria? Ou fez algo que você lá no fundo não queria fazer? Nós não podemos confiar em nossos sentimentos. Temos que aprender a viver além dos sentimentos. Se eu acordasse me sentindo deprimida, eu ficava deprimida. David disse que depois que eu recebi uma medida de cura na minha vida, ele disse, eu me lembro de estar dirigindo à noite, voltando para casa e pensando, como será que ela vai estar hoje à noite? Será que alguém está dizendo isso sobre alguém aqui? Claro que não. Tenho certeza de que todos são estáveis, muito organizados. A conduta de uma pessoa emocional é governada por seus sentimentos. Elas fazem o que sentem. Conversamos nesta manhã sobre vícios emocionais que nós temos. Existem vícios físicos, há vícios em substâncias que começam a nos controlar fisicamente. E é inacreditável que as pessoas vão fazer para conseguir uma outra dose, uma outra pílula, outra bebida, quando elas se tornam viciadas. E nós devemos orar por estas pessoas regularmente. E não ser críticos, julgadores e torcer o nariz para elas. É uma coisa terrível ser viciado em algo assim. Mas se você é uma dessas pessoas, se você está assistindo e é uma delas, eu quero te dizer que Jesus ficará muito feliz em libertar você. Quando você sentir a necessidade daquela coisa da qual você depende, em vez de correr para ela, corra para Jesus. Ajuda-me, 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 Deus. Ajuda-me. A autopiedade pode se tornar um vício emocional. A nossa resposta automática por não conseguir algo do nosso jeito é sentir pena de nós. E ficar com raiva. Toda vez que eu não conseguia algo do meu jeito, eu murchava. Dave queria jogar golfe, eu não queria que ele jogasse. Naquela época só tínhamos uma TV e se ele quisesse assistir aos jogos eu não pudesse ver mais nada. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Nós não tínhamos dinheiro para nada e estar perto de um parente que tinha muito dinheiro na época. Cada dia da minha vida era um desperdício e um tormento. Porque tudo que eu queria era o que não tinha dado certo. E o meu vício em autopiedade me dominava. A depressão pode ser do mesmo jeito. Outra coisa na qual eu era viciada era em ter que ter a última palavra. E você diz, Joyce, o que é isso? Eu não conseguia viver sem isso, sabe? Deixar Dave ter a última palavra numa discussão era simplesmente intolerável para mim. Eu tinha que ter a última palavra. Mesmo quando Deus começou a me tratar e eu comecei a ficar um pouco melhor, eu ainda saía da sala para dar a última palavra. Vamos lá. E então eu tinha que entender que era Deus que tinha que ouvir aquilo. E eu estava trazendo tanto dano à minha caminhada com Deus se eu fizesse isso na sala ou fora da sala com o Dave. Eu te peguei agora. Sabe, eu não preciso mais disso. Eu descobri, obrigada Jesus, está certo, é altamente superestimado. Essa pequena emoção só dura um segundo e quem se importa com ela realmente? Ela não significa nada demais. Quanto mais humildade temos na vida, menos nos importamos com quem está certo ou recebe o crédito. Nós temos que aprender a viver diante de Deus e fazer o que é certo por si mesmo, sabendo que a nossa recompensa virá de Deus e parar de preocupar com o que todos estão fazendo ou não. Vamos, tem alguém precisando ouvir isso aqui? Precisamos tomar uma decisão de viver a nossa vida diante de Deus. Eu não serei responsável pelo Dave, pelos meus amigos, pelos meus sogros, nem parentes ou por qualquer outra pessoa. Eu vou responder por mim mesma diante de Deus. Amém?
Não se canse de fazer o bem, pois no devido tempo você colherá se não esmorecer. Não importa em que tipo de confusão você está. Se fizer o que é certo, Deus trará uma recompensa em sua vida. Deus é o recompensador daqueles que diligentemente o buscam. Sabe, com todo o meu coração, eu quero ver as pessoas terem a vida pela qual Jesus morreu para lhes dar. Essa é a minha paixão. Amo ver pessoas salvas. Ontem, quase 1.200 pessoas entregaram a vida a Cristo. Mas vou te dizer qual é a minha maior paixão. Minha paixão é ver os crentes amadurecerem e crescerem e serem estáveis e não serem governadas pelo inimigo e saírem no mundo deixando as... luz brilhar, levantando a cabeça, sabendo quem são em Cristo. A igreja não deve ser apenas um hospital para um bando de pessoas lamentáveis e patéticas, tão quebradas que mal se sustentam. Ei, você pode entrar assim, mas não vamos continuar desse jeito. Vamos crescer em Deus. Aqueles que vivem de acordo com os sentimentos correm o risco de se tornarem emocionalmente viciados. Mas a resposta para isso, vamos dar uma olhada no Salmo 131. Senhor, meu coração não é arrogante, nem meus olhos elevados. E eu não exerci assuntos muito grandes ou coisas maravilhosas demais para mim. Certamente eu me acalmei e aquietei a minha alma, como uma criança desmamada nos braços da mãe. Como uma criança desmamada é a minha alma dentro de mim, ela não se preocupa. Ó Israel, espere no Senhor a partir deste momento e para sempre. Alguém aqui já desmamou um bebê de uma mamadeira? Alguém aqui já teve um bebê e sabe como ele age quando você tira a chupeta ou quando tira a mamadeira? Bem, esta é uma boa analogia. Você vai entender. Se Deus coloca o dedo em algo na sua vida, algum tipo de vício emocional, ou um hábito emocional excessivo, e qualquer pessoa pode ter um dia ruim de vez em quando, mas, sabe, se todos os dias você se deprime sobre algo e tem toda essa autopiedade, fica com raiva toda vez que não consegue as coisas do seu jeito, isso é um problema, precisamos enfrentá-lo e pedir a Deus para entrar nisso. Alguém aqui pode dizer amém? E você vai ser muito mais feliz por isso. É maravilhoso ser livre. É incrível para mim agora, quando o Dave quer fazer algo que eu prefiro que ele não faça, ele pode ir e fazer aquilo e eu posso ser feliz do mesmo jeito. Isso é liberdade. Liberdade não é conseguir tudo que você quer. Liberdade é ser capaz de ser feliz quando não consegue o que quer. Você me ouviu? Repetindo, liberdade não é conseguir tudo que você quer, mas é ser capaz de ser feliz quando não consegue. A paz que excede todo entendimento. Mas quando você é viciado em algo e você está acostumado com isso, então você tem que ser desmamado daquilo. Como o bebê. Vamos tirar a chupeta. Nós tirávamos a chupeta dos nossos filhos quando tinham 11 meses. Esse era o nosso sistema. As mamadeiras eram aos 12 meses. Eles eram treinados com pinico aos 18. Aos 11 nós tirávamos a chupeta e eu vou te contar uma coisa. A primeira noite era terrível. Que tentação era devolver aquilo. Eles gritavam a noite toda, morávamos em uma casa de
3 quartos, uma casinha de apenas 3 cômodos, e aqui ficava a nossa cama e aqui a do bebê. Então não tinha como colocar uma porta entre nós e os gritos. A noite toda gritando, 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 gritando. Finalmente eles dormiam, acordavam e gritavam e gritavam. Então eles choramingavam. A segunda noite não era tão ruim, na terceira noite não havia mais gritos, apenas o... E eu descobri que é exatamente o que minha carne faz. Quando você decide algo, quando você diz, eu não vou fazer isso mais, eu me recuso a ter pena de mim mesmo, então a carne começa a gritar. Quando eu comecei a fazer um esforço para ser uma esposa submissa, e Dave me dizia para fazer algo que eu não queria fazer, eu vou te falar, eu tinha que ir para o banheiro e enfiar uma toalha na minha boca para evitar gritar em alta voz. Alguém sabe como é esse tipo de rebelião? Eu tenho algum parente aqui hoje? Oh, mas eu amava tanto a Deus, eu queria tanto fazer o que Ele queria, e eu sabia que eu tinha um chamado, e eu não queria estragar tudo, sabe? Eu queria uma forte unção, e eu sabia que isso era afetado de uma grande forma pela minha obediência, e foi difícil, muito difícil. E então ele chegava em casa, eu não queria falar com ele, eu ficava longe dele, ele entrava no cômodo, eu saía para outro cômodo. E então Deus começou a lidar comigo dizendo, sai e fale com ele. E para piorar, Deus dizia, vai lá e dê um abraço nele. Não, eu não posso fazer isso. Vamos, quantos de vocês já sentiram essa resistência em sua alma? Ok. Mas quer saber, eu praticava isso depois de algumas rodadas daquilo, então, eu já não tinha aqueles ataques de grito mais. Tá certo que a minha alma de vez em quando fazia um... Só aquele choramingo. Mas eu havia sido liberta. Quero que você entenda que quando você sabe que Deus colocou o dedo em algo na sua vida, isso acontece até mesmo com a pessoa viciada em drogas. Foi assim comigo quando larguei o cigarro. As primeiras semanas... A primeira semana foi muito ruim, mas depois disso foi ficando mais fácil, mais fácil e mais fácil e mais fácil. A verdadeira liberdade não é conseguir tudo que você quer, mas é ser capaz de ser alegre e emocionalmente estável, mesmo quando você não consegue o que quer.
sâu. Vì giờ anh đã quen rồi, em đã quên rồi, dòng tin nhắn anh quên rồi, em đã quên rồi, mình chẳng còn gì nữa rồi, còn gì nữa đâu. Quên rồi, em quên rồi, giờ chỉ còn là những vấn vương. Em mang cho anh bao nhiêu tiền ở gần nữa, giờ chỉ là những cô đơn lang thang một chiều vắng, giờ chỉ là những cơn mưa say trong một chiều nắng. Nắng vàng nhẹ rơi trên đôi mắt em, nắng vàng nhẹ bay qua đôi mắt em, hơi thở mà im trong cơn gió ấy qua. Nắng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em. Em đã dần quên rồi, quên rồi, em đã dần quên rồi, ngày mình từng có đôi, từng quên rồi. Ta đã cùng đi qua bao cảm xúc, đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể dừng lấy nhau một phút, thế nhưng mà trên đời cốt một thu. Giờ đã có những thứ anh ấy ôm trong đời mình, em chẳng còn giữ để lại sự duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ đơn làng, giờ em đi theo ai của mình bang. Giờ ta hứa một đời sẽ mãi ở bên, dẫu trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cố gắng anh thêm một sâu nơi trái tim, để lòng này em ở đây cất bước ra đi. Một chiều hoàng hôn em mang bình minh lại cho anh những quên ôm, mưa rơi xuống làm
countless people, but my mind's going deeper. And I'm a finger, I walk around, and every time try to find. And I'm a finger, sing.